Paz do Senhor Jesus, ouvintes da palavra do Senhor, irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou estar lendo hoje em Atos, capítulo 7, versículo 53 adiante, que está escrito: Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé na mão direita de Deus. Glória a Deus, aleluia. Como título, Deus é o que te justifica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é o que nos justifica. Glória a Deus, aleluia. Quem tem Jesus como sua escolha, tem Ele como seu advogado fiel. Podem te acusar, te difamar, ser acusado pela boca daqueles que dão a boca para o diabo, usar mas temos um Deus fiel, que tudo vê e tudo sabe. Glória a Deus, aleluia. Que não somos nós que temos que fazer justiça, porque a justiça não cabe a nós. Apenas temos que ser e ter a certeza de quem somos perante Deus. Ele próprio nos justifica. Jesus, Ele próprio nos justifica. Nós não precisamos estar justificando para as pessoas. Como tem na palavra do Senhor, Elias, o profeta Elias, ele foi perseguido por Jezabel por um certo tempo, e o próprio Deus o justificou e o ajudou no período da perseguição. Mandava anjos para o ajudá-lo, mandou corvos para levar comida para ele, até que ele se recompôs
e viu que era Deus que o colocava de pé e que ele servia um Deus fiel, porque naquele momento ele estava numa fraqueza espiritual, mas quando ele percebeu que ele começou a relembrar do que ele já tinha vencido atrás, com a permissão de Deus na vida dele, guerras atrás, já. Então, por que que ele estava correndo de uma mulher? E foi aonde que ele acordou, porque ele sabia que Deus o justificaria. E ele comeu, bebeu e seguiu adiante. E é assim que Deus quer que nós fazemos e sejamos. Davi também, da mesma forma. Davi era segundo o coração de Deus. E Davi foi perseguido por Saul e até mesmo por seus filhos. Teve tempos que Davi teve que se esconder por muito tempo por causa da perseguição de Saul, depois de ser ungido como rei. E depois pelo seu filho. Mas Deus também fez justiça por ele. Então nós temos que crer nisso. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós só temos que adorar a Deus e clamar ao Senhor pelas nossas vidas e colocar todas as situações perante Deus do que está acontecendo nas nossas vidas. Porque a justiça não pertence a nós. Só Deus que pode fazer justiça. E justo é Ele. É só Ele. Porque nós não podemos nem pedir mal para ninguém. A gente só clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Coloca as situações que estão acontecendo em nossas vidas perante ao Senhor. E Ele vai entrar com providências. Só que nós não sabemos a forma que Deus vai trabalhar. Isso não compete a nós. Só Deus sabe. Não compete a nós saber. E a forma dele trabalhar é o jeito dele, não é o nosso. E seja feita a vontade de Deus. Não que a gente fica pedindo as coisas mal para as pessoas, não é isso. Mas seja feita a vontade de Deus. Paulo também foi perseguido. E Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele era perseguidor. Só que ele depois passou a ser um seguidor de Cristo. E passou a ser perseguido. E também passou também por várias provações. E Cristo era com ele em todas as provações que ele passou. José também
passou por várias perseguições, provações, vales. Seus irmãos, seus próprios irmãos, fizeram coisas terríveis com ele. Depois ele foi para a casa daquele senhor. Lá dentro ele passou por usado pela mulher do senhor dele, que usou de mentira com o nome dele. Ele foi parar dentro da prisão. E ele mesmo assim, ele não pecou. Mas depois Deus o exaltou. Deus o exaltou. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus falaria por ele. E nós temos que ter essa certeza que Deus, quando está acontecendo algo conosco, se a gente está passando por perseguições, pessoas falando mentiras sobre a vida da gente, inventando coisas que a gente não falou, pode ter certeza, cedo ou mais tarde, uma hora a verdade vai chegar. Uma hora vai aparecer a verdade. Porque Deus, ele não deixa passar nada. Se nós estamos andando no caminho do Senhor, alinhado na presença de Deus, nós não precisamos ficar falando para um, para outro, para outro, para outro, porque Deus fala por nós. Ele nos justifica. Pode ter certeza disso, que Ele nos justifica. Estevão foi apedrejado. Mas por quê? Porque ele falava a verdade. Ele só falava a verdade. E por ele falar a verdade e andar nos caminhos do Senhor, e ele queria o quê? Ele queria só mostrar para as pessoas, mostrar os caminhos retos para as pessoas, falando sempre a verdade para aquele povo, mas o povo perseguindo ele o tempo todo, perseguindo, falando que ele estava blasfemando. Tanto que aqui, ó, lá no versículo, eu li lá no início, no versículo 54, eles tomaram tanto ódio que eles falam assim, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão vivia cheio do Espírito Santo. Ele não se importava com nada, porque ele vivia cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não estava importando com a direita, com a esquerda, com o que estava atrás, estava na frente. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Tanto que, que depois que eles começaram a apedrejar Estevão, e mais na frente, que Estevão, na hora que eles começaram a apedrejar Estevão, o que Estevão disse? Eles apedrejando Estevão, Estevão disse, e apedrejaram Estevão. E Estevão que dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
e, pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputeis este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão pediu que nem imputasse estes pecados sobre essas pessoas que fez isso com ele. Você vê que Estevão não guardava nem raiva no coração dele. É um grande ensinamento para nossas vidas, ouvintes da palavra do Senhor, irmãos e irmãs. Quantos de nós que estamos dentro da igreja ou fora da igreja, que às vezes qualquer coisinha que fala, às vezes a pessoa toma raiva um do outro, assim, ó. Toma raiva, toma ódio. E aí de uma coisa faz virar uma imensidão, uma fofocaiada, uma conversação grande, que é coisa tudo, é coisa do quê? Isso vem de quê? Do diabo. Porque a fofoca, a mentira, isso é tudo engodo de Satanás. Deus não está no meio disso. Oh, Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que nós, como irmãos em Cristo, nós temos que ser unidos. Mas o fim dos tempos está tão perto que cada vez mais parece que estão ficando mais desunidos. Parece que o povo do mundo lá fora está mais unido do que o próprio povo de dentro das casas de orações. É como se as pessoas estivessem cobrando o que elas fazem para os outros. Isso é triste. Isso é muito triste. Aleluia, Jesus. E o que mais sofreu por todos nós, tirando os profetas, os que andaram com Jesus, com Deus, foi o próprio Jesus Cristo. Esse sim sofreu, e sofreu por nós, por nossos pecados, e não pecou. Em várias pregações que eu já coloquei nessa plataforma, eu sempre falo sobre isso. O que mais sofreu foi ele, e foi por nós, e não pecou. Então, que nós venhamos pelo menos ser um pouco parecido com ele. E quando a pessoa fala assim, é muito difícil ser cristão, é muito difícil seguir a doutrina da igreja. É muito difícil. É difícil, porque você está pegado com as coisas do mundo, com as coisas lá de fora. Porque se você é desapegado, não é difícil, não. É difícil para quem está apegado. Aí é difícil mesmo. Por quê? Porque ainda está apegado com as coisas terrenas. Está apegado ainda com as coisas do mundo, com a bebediça, está apegado com a prostituição, está apegado com coisas que não agradam ao Senhor. Aí é difícil mesmo. Mas quando você desapega, você entrega sua vida verdadeiramente ao Senhor, você não acha difícil servir ao Senhor, porque você acha bom,
O seu prazer é falar do amor de Deus, é servir a Ele, em espírito, em verdade, corpo. Você só vai achar difícil quando você está apegado às coisas desta terra. Mas a partir da hora que você já não tem mais apego, você não vai achar mais difícil. Se uma pessoa fala que ela quer até questão de morrer, porque a palavra de Deus fala que nós somos o quê? Peregrino aqui nesta terra. Nós estamos aqui de passagem. Se você não tem certeza do seu lugar no céu, a sua vida eterna, que Deus é esse que você está servindo? Você tem que ter certeza da sua salvação. Nós somos pecadores, mas nós estamos correndo, nós estamos aqui lutando pela nossa salvação. E nós temos que ter certeza da nossa salvação. Aleluia. Agora, se você tem medo da morte, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Isso é apego. Quantas vezes muitos te, te rotulam? Quantas pessoas que rotulam a gente sem nem conhecer a gente direito? Sem nem saber o que a gente passa? Quantas vezes estamos sangrando por dentro, mas temos que sempre estar forte para ajudar aqueles que precisam, porque o escolhido ele não tem escolha, mas nós temos a certeza que Deus nunca nos deixa só, porque a recompensa ela vem do Senhor, a recompensa ela vem de Deus. O escolhido ele não tem escolha. Tem vezes que você está sangrando, tem vezes que você está numa fraqueza tão grande, você está sangrando por dentro. E às vezes é nesse dia que é o dia que mais você tem que ajudar pessoas, mais aconselhar, mais orar por pessoas. Mas a carne pode estar fraca, mas o espírito está forte. Que a gente tem certeza que a gente não está só. Que Deus ele está conosco. O Espírito Santo está conosco para nos fortalecer, para nos dar graça, mesmo o nosso corpo fraco. Ele ainda nos usa pela misericórdia dele sobre nossas vidas. E eu louvo o Senhor por mais esse momento. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais esse momento, essa palavra, Senhor. E eu agradeço ao Senhor, Pai querido, no nome de Jesus, ó Pai, por cada ouvinte dessa palavra, Senhor Deus. E eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, por cada ouvinte, Pai. Que o Senhor venha, Pai querido, tocar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nas mentes, Pai, nos ouvidos, Senhor Deus, para que eles possam ouvir, Pai. E que eles possam, Senhor Deus, abrir o coração, Pai.
Pai, tira toda dureza do coração, Pai. Toda dureza, Espírito Santo de Deus, Pai. Todas duras cerviz, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. No nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém.